O que é inveja? A inveja é uma sombra que caminha ao lado da luz. Ela nunca aparece quando tudo está apagado, mas sempre surge quando alguém ousa brilhar. O que é, afinal, a inveja? Não é apenas um sentimento de desejar o que o outro tem. É mais profundo, mais corrosivo, mais silencioso. A inveja é a incapacidade de suportar a felicidade alheia quando ela expõe as próprias faltas. É a dor de se perceber pequeno diante do sucesso de outro. É o reflexo incômodo de uma vida que revela aquilo que ainda não se conquistou. Por isso ela não é apenas desejo, mas ressentimento. Não é apenas falta, mas comparação. Não é apenas olhar, mas olhar distorcido. A inveja é a arte de ver apenas o brilho do outro sem jamais enxergar as cicatrizes que o sustentam. Quando alguém te inveja, não é sobre você, é sobre eles. O brilho da sua vitória toca no vazio que eles tentaram ignorar. Seu esforço expõe a preguiça que eles alimentaram. Sua coragem mostra o medo que eles nunca enfrentaram. A inveja é sempre um espelho, mas um espelho sujo, distorcido, incapaz de mostrar a realidade por inteiro. Já percebeu como quem te inveja nunca quer saber do esforço, mas apenas do resultado? Eles olham o fruto na árvore, mas nunca a raiz que apodreceu na terra para alimentá-lo. Olham o sorriso no rosto, mas nunca as noites de choro que o antecederam. Olham o aplauso no palco, mas nunca a solidão dos ensaios. O que é inveja, senão um olhar preguiçoso que se recusa a reconhecer o todo? E aqui está um detalhe cruel. A inveja não nasce porque você tem muito, mas porque o outro se sente pouco. Ela não é sobre abundância, mas sobre comparação. Você já se perguntou por que algumas pessoas reagem com alegria genuína às suas conquistas, enquanto outras se encolhem em silêncio ou lançam comentários atravessados? Não é o que você tem que incomoda, mas o que a sua vida revela sobre a deles. A inveja é a ferida aberta que sangra quando tocada pela vitória alheia. Essa incapacidade de aplaudir sem se sentir diminuído. Mas o que torna a inveja tão perigosa é o silêncio com que ela se disfarça. Raramente alguém admite estar com inveja. Ela se veste de crítica construtiva, de ironia disfarçada, de conselhos não pedidos. Ela aparece em frases como: "Isso não é tudo isso. Você teve sorte. Qualquer um conseguiria." Você já ouviu algo assim? Já sentiu o peso invisível de alguém tentando diminuir sua conquista? Essa é a inveja falando, mas nunca de frente, sempre de lado, sempre por trás, sempre escondida. A inveja também é seletiva. Ela nunca olha para o fracasso, nunca se aproxima das dores, nunca se importa com as renúncias. Ela só aparece quando há algo a ser visto, quando há brilho para incomodar. Por isso, paradoxalmente, ser alvo de inveja é também sinal de que você está avançando. Quem não gera movimento nunca incomoda. Quem não cresce nunca provoca. Quem não brilha nunca atrai sombras. Então, será que a inveja é sempre maldição? Ou será que pode ser também um sinal de que você está no caminho certo? Mas atenção, a inveja não é apenas algo que vem de fora. Ela também nasce dentro de nós. Já se pegou comparando sua vida com a de alguém e, no fundo, sentindo uma pontada de incômodo porque a conquista do outro lembrava a sua falta? Já percebeu como é mais fácil criticar do que admirar? Mais fácil minimizar do que celebrar? A inveja é universal. Todos já a sentimos em algum nível, mas poucos têm coragem de admitir. E é nesse silêncio que ela ganha força, porque aquilo que não se reconhece não se transforma. A inveja não é apenas olhar para o outro, mas esquecer de olhar para si. É gastar energia observando a vida alheia enquanto negligencia a própria construção. É medir sua trajetória com a régua errada, sempre comparando com quem parece estar à frente. É se esquecer de que cada pessoa paga preços diferentes, em tempos diferentes, por motivos diferentes. Você já pensou em quanto tempo perdeu olhando para o que o outro tem, em vez de construir o que poderia ser seu? O que é inveja? É o veneno que destrói mais a quem sente do que a quem recebe, porque o invejoso nunca encontra paz.
Ele está sempre de olho, sempre comparando, sempre se corroendo com o sucesso alheio. Quem é alvo de inveja pode até se sentir pressionado, mas continua seguindo. Já o invejoso fica preso, amarrado à vida do outro, incapaz de escrever a própria história. A inveja é uma prisão invisível com grades feitas de comparações. E se você parar para pensar, o mundo moderno amplificou a inveja. Redes sociais são vitrines de momentos recortados, e cada foto é um convite para a comparação. Você já sentiu inveja rolando a tela do celular? Já percebeu como é fácil acreditar que o outro vive uma vida perfeita enquanto você luta para manter a sua em pé? Essa é a nova forma de inveja, instantânea, disfarçada de inspiração, mas que muitas vezes gera apenas ansiedade e sensação de inadequação. Mas se a inveja é inevitável, como lidar com ela? A primeira resposta é clara, não tentando apagá-la, mas entendendo o que ela revela. Porque toda inveja é também uma pista. Se você inveja alguém, o que exatamente aquilo desperta em você? É a vida financeira? É a coragem? É a liberdade? Talvez a inveja esteja apenas apontando para aquilo que você ainda não construiu, mas que deseja. E se, em vez de se perder nesse veneno, você usasse esse incômodo como bússola para sua própria transformação? E quando a inveja vem de fora, como se proteger? Talvez a resposta esteja em não se abalar. Quem te inveja nunca verá o sacrifício, já sabemos disso. Mas será que você precisa provar? Será que precisa se justificar? Ou será que o maior poder está justamente em permanecer calmo, em deixar que os frutos falem por você? O que dói na inveja é que ela nunca reconhece. Mas e se você aprendesse a não precisar desse reconhecimento? E se sua paz não dependesse do aplauso, mas da certeza silenciosa de que você pagou o preço? O que é inveja? É uma lente quebrada que distorce a realidade. Mas também é um lembrete de que se há olhos te observando, é porque há algo em você que vale a pena ser visto. A questão não é eliminar a inveja, mas decidir como você vai se posicionar diante dela, como refém ou como alguém que continua caminhando apesar dos olhares. E talvez seja isso que a vida esteja te perguntando hoje. O que você faz com a inveja que recebe? O que você faz com a inveja que sente? Ela vai te consumir ou vai te guiar? Vai te parar ou vai te fortalecer? Vai te envenenar ou vai te revelar? A inveja é um sentimento silencioso, mas não inofensivo. Ela raramente se apresenta de forma direta. Pelo contrário, prefere se disfarçar. Ela pode vir na forma de um elogio que esconde ironia de uma crítica construtiva, que na verdade é apenas veneno diluído, ou de um silêncio carregado, quando a pessoa que você mais esperava ver feliz por você não conseguiu sequer sorrir diante da sua conquista. O que é inveja, então, senão a incapacidade de celebrar o outro, porque o brilho dele expõe a sombra em nós? Muitos acreditam que a inveja é apenas querer o que o outro tem. Mas na prática, é algo ainda mais profundo. É não suportar que o outro tenha aquilo que eu não tenho. O desejo em si pode ser motor de inspiração. Quando você vê alguém alcançar algo e pensa, eu também quero isso para mim, pode nascer motivação. Mas a inveja não é isso. A inveja nasce quando o mesmo pensamento se transforma em ressentimento. Se eu não tenho, ele também não deveria ter. Você já percebeu essa diferença dentro de você? Já notou quando a admiração se converteu em incômodo? Esse é o exato ponto onde nasce a inveja. Ela também se manifesta em relações próximas, e esse talvez seja seu lado mais doloroso. Nem sempre vem de desconhecidos. Muitas vezes vem de quem está perto, de quem você ama, de quem você esperava apoio. É aquele amigo que some quando você vence.
É aquele parente que nunca comenta suas vitórias, mas está sempre atento aos seus fracassos. É aquela pessoa que só aparece quando você tropeça, como se estivesse esperando a queda para respirar aliviada. Você já viveu isso? Já sentiu a dor de perceber que quem você esperava aplaudir foi o primeiro a se incomodar? A inveja também se disfarça de comparação. O mundo moderno transformou a comparação em rotina. Olhamos para os outros e medimos nossa vida pela régua deles. Vemos uma viagem, um carro novo, uma promoção, e esquecemos que por trás de tudo isso existe uma história que não conhecemos. A comparação é o palco perfeito para a inveja florescer, porque ela sempre parte de recortes. Ninguém compara bastidores, todos comparam palcos. E quando esquecemos disso, a sensação de inferioridade cresce, e com ela, a inveja. Mas aqui está a ironia. A inveja não precisa ser apenas veneno, ela pode ser também um sinal. Já parou para pensar que aquilo que você inveja nos outros pode revelar exatamente o que deseja para si mesmo? A inveja, nesse sentido, é uma lente que aponta para desejos escondidos. Ela mostra onde estão nossas insatisfações. Se você sente inveja da liberdade de alguém, talvez sua vida esteja pedindo por mais espaço. Se sente inveja da coragem de outro, talvez esteja reprimindo seus próprios sonhos. Se inveja o sucesso, talvez seja um lembrete de que você tem adiado suas próprias conquistas. Você já percebeu isso em você? O problema não é sentir inveja, é o que fazemos com ela. O invejoso que se perde nesse sentimento gasta a vida tentando diminuir os outros em vez de construir para si mesmo. Mas quem é inteligente aprende a ouvir o recado. Se isso me incomoda, é porque preciso me mover nessa direção. Transformar a inveja em bússola é a diferença entre viver aprisionado e usar até os sentimentos sombrios como combustível de evolução. E quando a inveja é contra você, como reagir? Essa é talvez a parte mais difícil. Porque o instinto é se defender, se justificar, explicar. Mas já percebeu como nunca funciona? Quem te inveja não quer sua explicação, quer apenas sentir que você se abalou. A resposta mais inteligente não é reagir, mas permanecer. É deixar os frutos falarem, é continuar caminhando como se nada tivesse acontecido, é silenciar a inveja com constância. Você já experimentou não dar palco para os olhares atravessados? Já notou como, quando você não reage, o invejoso se perde no próprio veneno? A inveja também se revela na incapacidade de celebrar os pequenos passos. Ela olha sempre para o resultado final, mas nunca enxerga o processo. Ela aparece quando você compra algo novo, mas ignora os anos em que trabalhou duro para isso. Ela surge quando você conquista uma posição, mas esquece de todos os dias em que você pensou em desistir. A inveja é cega para o esforço, porque se ela enxergasse, precisaria admitir que não é sorte, mas sacrifício. Você já percebeu isso? Que muitas vezes as pessoas preferem dizer "foi fácil" a admitir que você teve coragem de pagar um preço que elas não quiseram pagar? No fundo, a inveja é a recusa em olhar para dentro. É mais simples olhar para fora e se corroer do que encarar o vazio interno. É mais fácil criticar do que mudar. É mais cômodo atacar do que construir. Por isso, a inveja é tão comum, porque ela é a escolha mais preguiçosa da alma. Mas você, que já a sentiu e já foi alvo dela, pode decidir o contrário. Pode decidir usar esse sentimento como sinal de onde precisa crescer. Pode decidir transformar o olhar atravessado dos outros em combustível para ir ainda mais longe. E talvez a grande pergunta seja: você quer ser lembrado como alguém que invejou ou como alguém que inspirou? Quer gastar sua energia diminuindo ou construindo? Quer viver preso em comparações ou livre para escrever sua própria história? O que é inveja, senão o atestado de que alguém preferiu se perder olhando para fora do que encontrar sentido dentro de si? A inveja, em sua forma mais pura,
é uma confissão silenciosa. Quem te inveja não está dizendo que você tem demais, mas que ele sente que tem de menos. Não está dizendo que você brilha em excesso, mas que a própria luz dele é fraca. Não está dizendo que você conquistou sem esforço, mas que a coragem que você mostrou lembra a covardia que ele alimentou. O que é inveja, afinal? É um reflexo, uma projeção, uma sombra criada pela incapacidade de lidar com o próprio vazio. E justamente por ser sombra, a inveja não suporta a luz. Quanto mais alguém se conhece, menos espaço sobra para invejar os outros. Porque a pessoa que olha para dentro entende que cada trajetória é única, que cada vitória tem um preço e que cada renúncia esconde histórias que não podem ser copiadas. Já percebeu como as pessoas mais seguras são também as menos invejosas? Porque quem tem paz consigo mesmo não precisa medir a vida pela régua do outro. Mas há uma pergunta que precisamos encarar. Por que a inveja nos atinge tanto? Por que ficamos abalados diante de olhares atravessados, diante de silêncios pesados, diante de comentários sutis? Talvez porque esperamos reconhecimento. Queremos que os outros celebrem nossos frutos, mas esquecemos que ninguém aplaude nossas raízes. Queremos que vejam o sorriso, mas não mostramos as lágrimas. Queremos que entendam a vitória, mas nunca expusemos o sacrifício. É aí que nasce a frustração, na expectativa de que enxerguem tudo quando só querem ver uma parte. E se o segredo fosse outro? E se o caminho para a paz fosse não depender do reconhecimento? E se, em vez de esperar que os outros validem o sacrifício, você aprendesse a validá-lo sozinho? Você já pensou que talvez nunca recebesse o aplauso que gostaria, mas que mesmo assim sua história continuaria tendo valor? E já percebeu como isso poderia libertar você da prisão de viver em função do olhar alheio? O que é inveja? É a recusa em caminhar. O invejoso está sempre de olho, mas raramente dá um passo. Ele observa a colheita dos outros, mas nunca planta suas próprias sementes. Ele critica os frutos, mas nunca suja as mãos na terra. Ele se incomoda com o brilho, mas nunca acende a própria chama. E enquanto isso, o tempo passa. A vida dele fica parada, enquanto a sua, mesmo com obstáculos, segue avançando. Já percebeu que a inveja, no fim, prende mais quem sente do que quem recebe? Mas existe uma forma de transformar a inveja em algo útil. Quando você sente inveja, ela pode ser usada como sinal de autoconhecimento. Em vez de se culpar por sentir, você pode perguntar: o que essa inveja está tentando me mostrar? O que no outro desperta em mim o desejo que eu ainda não realizei? Essa pergunta pode transformar veneno em bússola, porque a inveja sempre aponta para uma falta. E essa falta pode ser um convite à ação. Quantos projetos você deixou para depois, porque não transformou a comparação em movimento? Quantos sonhos você adiou, porque preferiu se corroer em silêncio em vez de se levantar? E quando a inveja vem de fora, a resposta é ainda mais simples: silêncio e constância, porque nenhuma explicação será suficiente. Quem te inveja não quer entender sua trajetória, quer apenas diminuir o seu valor. Não desperdice palavras tentando justificar. Não perca energia tentando provar. Apenas continue. No fim, o tempo revela o que a inveja tentou esconder. Os frutos permanecem. Os comentários desaparecem. Você já percebeu que ninguém lembra das críticas com o passar dos anos, mas todos lembram das conquistas? Já percebeu que o barulho da inveja sempre é passageiro, mas o legado é permanente? A inveja é fogo que arde rápido e se apaga sozinho. O sacrifício é chama silenciosa que continua queimando, mesmo quando ninguém vê. Por isso, talvez a melhor forma de lidar com a inveja seja aprender a honrar seus próprios bastidores. Celebrar não apenas as vitórias públicas, mas também as batalhas privadas. Aplaudir-se quando ninguém mais aplaude. Reconhecer o valor da sua caminhada sem precisar que outros reconheçam.
Quando você aprende a ser o guardião da própria memória, a inveja perde força, porque já não depende da visão alheia para se sentir válido. E aqui está a verdade mais libertadora: a inveja sempre existirá. Você nunca poderá eliminá-la, mas pode decidir o que ela significa para você. Pode tratá-la como maldição ou como confirmação. Pode deixá-la te abalar ou pode usá-la como sinal de que está incomodando. Pode se esconder para não provocar ou pode continuar brilhando ainda mais. O que é inveja, afinal? Talvez seja apenas a prova de que você está vivo, crescendo, avançando. No fim, o que define sua jornada não é a inveja dos outros, mas a forma como você escolhe reagir a ela. Você vai se deixar intoxicar pelo veneno ou vai continuar caminhando firme, sabendo que sua verdade não precisa ser validada? Você vai gastar energia tentando convencer quem nunca quis enxergar ou vai guardar sua força para continuar construindo? Você vai se perder em comparações ou vai finalmente decidir escrever sua própria história? Talvez a vida esteja apenas esperando que você entenda. A inveja é inevitável, mas o impacto dela em você é escolha sua. Escreve aqui nos comentários o que a inveja já te ensinou sobre você mesmo. Sua resposta pode transformar o peso desse sentimento em consciência e força para alguém que hoje ainda se sente aprisionado por ele.